Oi. Irmãos, o pastor Edward, ele está lá na Igreja Presbiteriana em Glória, né? Por ocasião do aniversário da igreja, ele foi convidado para ministrar lá. Ele está lá desde ontem e vai estar lá até hoje à noite. Estejam orando pelo nosso pastor, para que ele seja usado ali e seja uma bênção na vida daquela igreja, como ele tem sido na nossa. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro do profeta Malaquias, o último dos profetas do Antigo Testamento. Ele está ali antes das páginas em branco que dividem o Novo e o Antigo Testamento. Malaquias. Irmãos, essas páginas em branco, elas não significam que os testamentos eles foram desconectados, né, de forma nenhuma. Não significa que o Antigo Testamento era uma coisa, o Novo era outra. Elas existem apenas por um aspecto de divisão mesmo, de um aspecto organizacional, tá? Só para a gente não ter a impressão de que são dois testamentos, né? E também simbolicamente elas indicam os 400 anos que o Senhor parou de falar aos seres humanos, né? De forma profética. Então é por isso que a gente tem essa divisãozinha aí no meio da Bíblia. Então Malaquias, ele é o profeta que encerra aquilo que a gente chama de cânon do Antigo Testamento, né? Cânon é o conjunto de livros que compõe a Bíblia, né? O cânon do Antigo e o cânon do Novo, totalizando 66 livros. Malaquias, capítulo 1, nós vamos ler inicialmente os 5 primeiros versículos. Malaquias, capítulo 1, diz o seguinte, a palavra do Senhor está aí na projeção. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O Senhor diz: eu sempre os amei, mas vocês perguntam: como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser: fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá: eles podem reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez, e a terra deles será chamada de terra da maldade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus olhos e dirão: o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor, escrita há tantos anos, Senhor, em outra língua, em outra cultura, em outro momento da história, Pai, mas ela serve para nós ainda hoje, Senhor. Como disse Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E nós te louvamos, Senhor, por essa característica da Tua palavra. Ela é viva, ela se renova a cada vez que nós a lemos, Senhor. A cada leitura que é feita, o Senhor fala de novo aos nossos corações e fala de forma diferente aos nossos corações e traz à nossa mente e ao nosso coração coisas que ainda não havíamos visto, ouvido e entendido daquela maneira. Deus, como é bom, Pai, como é bom, Deus, ter esse livro, Deus, ser o povo do livro, Pai, mais importante que existe, Senhor. Pai, nos dá, Pai, mais amor por esse livro, nos dá, Senhor, mais coração humilde, Senhor, para nos dobrarmos diante desse livro. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala aos corações aqui essa manhã, a começar dessa meditação, Deus, também em cada sala de aula, aqui embaixo, lá em cima, Senhor, em nome do Senhor Jesus, usa cada professor, cada professora na instrumentalidade do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde já, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Malaquias, ele é um livro, né, bastante diferente do Antigo Testamento. Por quê? Porque Malaquias, ele escreve em um período de espera. É um período bem complicado, né? Porque, irmãos, basta a gente ir no médico, basta a gente estar na fila do caixa da padaria para a gente se incomodar com a espera, né? A gente se incomodar com o fato de que talvez a gente esteja
perdendo tempo, né? A sensação de que o tempo está passando e você em uma fila, sei lá, e de tanto de coisa que você tem para fazer. Se for uma mulher, uma dona de casa, vai estar pensando nos pratos para lavar, na roupa para passar, na casa para dar conta, né? Tantas coisas que a gente pensa quando está esperando e que poderia estar fazendo diferente. O povo de Israel, aqui nesse período em que Malaquias escreve, também estava esperando. Eles haviam pecado, haviam transgredido a ordem do Senhor, o Senhor tinha enviado a Babilônia, depois os assírios, os persas, enfim, diversos povos para castigar Israel, levaram eles para o cativeiro. O Senhor, por graça, move o coração de Ciro, rei da Pérsia, isso, e traz o povo de volta, né? Uma série de voltas são feitas do povo para Israel. Eles reconstroem o templo na época de Ageu e ficam aguardando as promessas de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, promessas de restauração. Ficam aguardando aquilo que o Senhor tinha dito que iria fazer quando o povo dele reconhecesse os seus pecados e se voltassem ao Senhor. Eles estavam, então, nessa expectativa. É agora, o templo foi reconstruído, né, o templo como símbolo máximo da presença do Senhor, e eles pensaram, é agora que o Senhor vai voltar. É agora que tudo vai ser como era antes. Alerta de spoiler, não, tudo não foi como era antes. As coisas não aconteceram como eles estavam imaginando. O tempo foi passando, e qual foi a conclusão a que eles chegaram? O texto vai nos dizer de forma indireta, o Senhor não nos ama mais. O Senhor não nos ama mais. O Senhor nos esqueceu. Se o Senhor não nos ama mais, se o Senhor não tem mais nada com a gente, por que é que a gente deve ficar ainda sendo tão meticuloso para cumprir as estipulações do Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor fala na lei levítica, né, de ofertar desta ou de tal maneira, né? Por que eu vou entregar o melhor dos meus bens, o melhor dos meus animais, para sacrificar a um Deus que não nos ama mais? Só que como a gente, dentro de cada ser humano, irmãos, existe a semente da religião, né? Pavione até falou sobre isso domingo passado. Como todos nós somos naturalmente seres religiosos, porque fomos criados assim por Deus, não dá para a gente ignorar essa área da nossa vida, né? Então o povo, ele continuou sendo religioso, ele continuou fazendo cumprindo, né, aqueles sacrifícios de forma simplesmente e puramente religiosa mesmo, né, no mau sentido da palavra, de forma simplesmente mecânica, de forma simplesmente técnica, mas sem o coração naquilo. E porque eles não tinham o coração naquilo, irmãos, eles começaram a fazer isso de qualquer jeito. E o Senhor levanta Malaquias, o último dos profetas, para pronunciar uma sentença contra Israel. A mensagem do livro do profeta Malaquias não é uma mensagem de restauração, embora o capítulo 4, né, acabe com esperança, né, e a expectativa na vinda de Elias, de um outro Elias. O texto de Malaquias é um texto duro, é um texto bastante difícil, né, de engolir, é um texto bastante áspero, né, aos nossos ouvidos, porque o próprio cabeçalho já indica que, de fato, é uma sentença, é algo que não é para ser carinhoso mesmo, não, é algo para ser pesado, é algo para ser sério mesmo, eles precisam levar a sério. E a palavra diz que é uma sentença pronunciada contra Israel, irmãos. A gente gosta muito de nos lembrar de que se Deus é por nós, quem será contra nós, né? A gente lembra muito desse texto de Romanos. Mas veja, e se Deus for contra nós? Se Deus for por nós, nada é contra nós. Agora, e se Deus for contra nós? Quem será por nós, né? Que possa fazer com que Deus não prevaleça. Malaquias diz que Deus, nesse momento, pronuncia uma sentença contra Israel. E o âmago dessa sentença, a gente vai ver agora, o Senhor diz, eu sempre os amei. Eu os amei mesmo quando vocês estavam no exílio, mesmo quando vocês estavam passando por problemas financeiros, mesmo quando vocês estavam passando por problemas no seu casamento, mesmo quando vocês estavam passando pelo vale da sombra da morte.
Deus ele nos lembra que Ele sempre nos amou. Infelizmente, irmãos, nós temos uma tendência, né, de acharmos que Deus precisa nos amar da forma que a gente acha que Ele deve nos amar, sendo que a principal manifestação do amor de Deus, a Escritura nos mostra, é a repreensão. É quando Deus repreende o seu povo que Ele mostra o quanto nos ama, né? O livro de Oséias vai nos mostrar isso. Deus castiga Israel com um único objetivo, irmãos, para que Israel volte para Ele. O castigo de Deus, a repreensão do Senhor é para esse objetivo. A gente estou estudando um livro com um casal de aconselhados sobre pureza. E nesse livro, o autor ele fala uma coisa, né? Ele fala que a única forma de a gente conhecer o nosso coração enganoso é através da adversidade e das provações da vida, que é a única forma que o nosso coração realmente mostra quem ele é. É quando a gente é defrontado, quando a gente é confrontado com as mazelas dessa vida. Quando eles foram confrontados, irmãos, com espera na restauração do Senhor, eles perceberam que o coração deles não amava mais a Deus. Enquanto eles esperavam, eles perderam amor pelo Senhor. E o Senhor disse, eu sempre os amei. E eles perguntam, eu não consigo ver como o Senhor nos amou. Como é que o Senhor nos amou se nós estamos passando tudo o que nós estamos passando? Nós estamos esperando o momento que o Senhor iria restaurar Israel e o Senhor ainda não fez isso. E o Senhor responde a eles como é que Ele os amou. E Jesus e Deus mostra isso através da eleição divina, né? Olha que interessante. Ele vai mostrar que o fato de Deus ter escolhido Jacó e desprezado Esaú é uma das maiores provas do amor de Deus. Deus está dizendo aqui para eles, vejam, é verdade, vocês foram espalhados pela terra. É verdade, vocês foram expulsos da sua terra, da terra que mana leite e mel, porque vocês se comportaram exatamente como os cananeus que eu expulsei dessa terra. A terra, irmãos, Deus ele não tem ele não é um Deus que faz acepção de pessoas, nem mesmo com Israel, né? Deus ele não passa a mão na cabeça de Israel porque é Israel. Se Israel se comporta da mesma forma que os povos que estavam antes deles chegarem e Deus expulsa aqueles povos, por que com Israel vai ser diferente? Deus não seria justo, concorda? Se Deus tratasse os cananeus de uma forma diferente daquela que está tratando Israel. Mas Deus fala, só tem uma diferença entre eles e vocês. Só tem uma diferença entre Edom e vocês. Eu trouxe vocês de volta. A minha repreensão teve o objetivo de trazer vocês de volta, de purificar o coração de vocês. Esaú, ele pode até tentar reconstruir, ele vai tentar reconstruir, mas não importa quantas vezes ele tente levantar, ele vai cair, porque eu vou derrubar, eu desprezei ele, eu tenho uma aliança com vocês. Irmãos, é isso que é interessante. A prova do amor de Deus não é se a gente nunca tem problema, mas a prova do amor de Deus é que a despeito dos problemas, a despeito das adversidades, das lutas, o Senhor está permitindo que isso aconteça para trazer e atrair o nosso coração mais perto dele. É esse o objetivo, que é diferente do objetivo que ele tem das outras nações. Com Esaú, simplesmente Deus ele está dizendo que vai destruir, porque eles não foram escolhidos, eles não foram alvo da misericórdia do Senhor, como os israelitas foram. A palavra do Senhor diz que a terra deles será chamada terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E um dia eles vão reconhecer isso, sabe, irmãos? Um dia eles vão ver isso, como diz o versículo 5. Vocês verão isso com seus próprios olhos e dirão, o Senhor é grande, também fora das fronteiras de Israel. Sabe uma coisa interessante? É que esse texto se liga também, né, com Romanos 11, que nós já vimos aqui, quando Deus ele fala de um dia onde a nação de Israel iria ver a grandeza do Senhor,
operando nas nações, iria sentir inveja, iria sentir ciúmes, iria ficar enciumado, porque Deus estava tratando bem as nações fora do limite de Israel, e então eles se voltariam para o Senhor. A promessa, irmãos, é que um dia todo o povo de Israel, né, o remanescente, melhor dizendo, de Israel, veria isso com seus próprios olhos, iriam reconhecer que o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Quando a gente está falando aqui no Antigo Testamento de Israel, a gente ainda está falando de um povo étnico, né? E talvez seja essa a diferença do Antigo e o Novo Testamento que eu mencionei no começo. O povo de Israel, irmãos, nunca foi o preferido no sentido de que nenhum outro povo tinha acesso, né, a Deus, apenas os israelitas. Não. A diferença é que para que o povo tivesse acesso a Yahvé, ao Deus da promessa, eles precisavam ir para Israel. Eles precisavam peregrinar para Israel e ver o que é que estava acontecendo, né? Isso aconteceu na Bíblia, por exemplo, com Naamã, né? Lá no livro de Reis, ele vai até Israel, por exemplo, né? O movimento é um movimento de direção a Israel. No Novo Testamento, o movimento é inverso, né? De Israel, eles se espalham para o mundo para contar do amor de Deus e para proclamar o nome do Senhor. A diferença é essa. Hoje, nós somos o Israel espiritual do Senhor, né, irmãos? Hoje, nós somos esse povo que o Senhor tem dito e tem reafirmado: eu vos tenho amado. Eu tenho amado cada um de vocês. Irmãos, e que nós possamos, sabe, diferente do povo de Israel, não duvidar do amor de Deus, sabe? Não duvidar das provas do amor de Deus. A maior prova do amor de Deus foi que Ele escolheu você. Foi porque você não tinha mérito nenhum e Deus o escolheu quando você ainda era miserável pecador e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele fez isso, irmãos, sem nenhum mérito. Romanos vai dizer, né, citando Esaú e Jacó, que nenhum dos dois tinha feito absolutamente nada, nem o bem nem o mal, para que Deus amasse Jacó e desprezasse Esaú. Nada. Eles estavam no ventre, eles eram bebês. E no ventre, Deus já havia separado, já havia eleito Jacó para ser o pai, para ser um dos patriarcas que iria abençoar a nação. Irmãos, o Senhor é grande fora das fronteiras da igreja, né? O Senhor é grande. E como o movimento agora é inverso, né? As pessoas não vão vir para a igreja. Algumas vêm, é claro, mas o movimento natural é que a gente saia das quatro paredes dessa igreja, né? E vá anunciar o Senhor. E vá anunciar o quanto Ele é grande fora dos limites desse espaço aqui, enquanto templo, né? Desse espaço físico. A gente está se aproximando do nosso aniversário, né, da igreja, agora no final de abril. A gente vai ter aqui o aniversário da igreja e a gente vai ter uma coisa que a UMP resolveu fazer, que vai ser um mutirão para a gente evangelizar aqui as redondezas, né? Alguns irmãos fizeram um treinamento lá na Bethesda no começo do mês e quem quiser, né? O irmão Ailton já está providenciando material também, bastante material, porque ele tem bastante fé também, amém, irmão? Para que todos vocês que se sentirem, né, encorajados a anunciar a grandeza do Senhor, possam estar aqui. Vai ser no sábado mesmo, né? No sábado à tarde, do aniversário mesmo. No sábado do aniversário à tarde, a gente vai sair aqui pelas ruas, pelas imediações da IPJO, convidando as pessoas para o aniversário, para ouvir a palavra do Senhor. Já estejam orando por esse evento, tá, irmãos? Esse mês não, em abril também a gente vai ter a nossa programação especial de Natal, né? Na sexta-feira, dita sexta-feira de Páscoa. Eu já me adiantei, parece que a gente já está em dezembro. De Páscoa. Na sexta-feira da Paixão, a gente vai ter o culto especial de Páscoa. E no domingo, a gente vai ter toda uma programação voltada também, né, para nos lembrar do sacrifício de Jesus. A gente já está ensaiando a música, né? Vocês perceberam, a nossa música tema dessa Páscoa. Estejam orando, irmãos. Estejam orando para que o Senhor, Ele traga a sua casa, a sua igreja, aqueles que são seus. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e orar. Eu queria chamar o Wellington para orar e já ficar aqui para dar aula. Vocês vão ter aula com o presbítero Wellington essa manhã.
Deus amado, nós queremos agradecer ao Senhor por este dia que o Senhor fez para que juntos nós pudéssemos nos congregar e exaltar o Teu nome a uma só voz. Nesse instante nós queremos agradecer pela Tua palavra, Senhor, e te pedir que no nome de Jesus o Senhor faça essa palavra frutificar pela ação poderosa do Teu Santo Espírito. Rogamos que o Senhor capacite, ó Deus, cada professor que irá ministrar, ó Deus, as aulas, que o Senhor dê entendimento a cada aluno, e que todos nós possamos sair daqui edificados, ó Deus, pelo poder da Tua palavra. Ajuda-nos a sermos praticantes da mesma, e não somente ouvintes. Nós pedimos humildemente no nome de Jesus. Amém.